O homem que condenou Jesus à morte sumiu da história. Sem túmulo, sem julgamento, sem explicação. Roma, o império mais poderoso que o mundo já viu, apagou ele completamente. E o que aconteceu nos anos finais da vida dele é uma das histórias mais sombrias, mais perturbadoras e mais esquecidas de toda a Bíblia. Você vai entender por que Roma quis enterrar esse nome. A maioria das pessoas conhece Pôncio Pilatos por um único momento. Ele está em pé diante de uma multidão furiosa, com água escorrendo pelas mãos, dizendo: "Não acho nenhuma culpa nesse homem." E então, no segundo seguinte, entrega Jesus para ser crucificado. E depois ele some da história. O livro fecha, a cena termina. A maioria das pessoas assume que ele simplesmente continuou vivendo bem, governando sua província, talvez nem pensando mais no assunto. Mas não foi isso que aconteceu. Não chegou nem perto disso. O que aconteceu com o homem que tinha esse tipo de poder? O homem que olhou diretamente nos olhos de Jesus e ainda assim escolheu a multidão? O que Roma pensou dele depois? O que aconteceu com a carreira dele, com a família dele, com a vida dele? E a pergunta que ninguém faz em voz alta: o que Pilatos pensou de si mesmo nos anos que vieram depois daquele dia? A gente vai entrar fundo na vida de Pôncio Pilatos, não só no momento pelo qual ele é famoso, mas nos anos antes disso, nos jogos políticos sujos que ele jogou, nas decisões brutais que tomou, no relacionamento tenso e violento que tinha com o povo que governava e no colapso total que veio depois de tudo isso. Porque a história de Pilatos não é só uma lição de história antiga, é um espelho. Aqui está o que a maioria das pessoas erra sobre Pôncio Pilatos. As pessoas imaginam ele como um homem fraco, hesitante, aquele cara que foi empurrado pela multidão, que tentou fazer o certo, mas não conseguiu, que sentiu culpa e lavou as mãos sem querer se envolver. Essa imagem é muito mais confortável do que a realidade, porque a realidade é bem mais perturbadora. Pilatos não era fraco. Pilatos era um predador político, um homem calculista, crio, que usava a violência como ferramenta de gestão e que sobreviveu 10 anos numa das regiões mais difíceis e explosivas de todo o Império Romano, não por sorte, mas porque sabia exatamente o que estava fazendo. Para entender o que aconteceu no julgamento de Jesus, você precisa entender quem era o homem que estava sentado naquele tribunal. Você precisa ver a história completa. Pilatos foi nomeado governador da Judéia por volta do ano 26 depois de Cristo, pelo imperador Tibério. Ele chegou numa região que já estava no limite. O povo judeu tinha uma fé profunda, raízes históricas fortíssimas e uma resistência intensa à ocupação romana. Não era uma região fácil de governar. Vários governadores antes dele tinham saído de lá com a reputação destruída. Pilatos chegou e imediatamente deixou claro que não ia pedir desculpa pela presença de Roma. E os problemas começaram logo no começo. A primeira grande crise de Pilatos na Judéia aconteceu logo no começo de seu governo. Ele mandou seus soldados marcharem para dentro de Jerusalém carregando os estandartes militares romanos, aqueles postes com a imagem do imperador César no topo. Para qualquer outro povo no império, isso era normal. Era só um símbolo militar. Para o povo judeu, era uma abominação. A lei deles, a Torá, proibia de forma absoluta a presença de imagens e ídolos, especialmente dentro da cidade sagrada deles. Todos os governadores romanos anteriores tinham respeitado isso. Quando as tropas entravam em Jerusalém, os estandartes ficavam do lado de fora. Era um acordo tácito que mantinha a paz. Pilatos ignorou completamente. Talvez por provocação, talvez por arrogância, talvez só para estabelecer desde o começo quem mandava. O resultado foi imediato. Uma delegação de líderes judeus viajou até Cesareia, onde Pilatos estava, e pediu com respeito que os estandartes fossem removidos de Jerusalém. Pilatos recusou. Eles voltaram no dia seguinte, ele recusou de novo. Isso se repetiu por 5, 6 dias seguidos. No final, Pilatos concordou em se encontrar formalmente com eles. Mas quando eles chegaram ao local do encontro, estavam cercados de soldados armados por todos os lados. Pilatos se levantou e avisou: se eles não parassem com esse protesto, todos ali seriam executados na hora. E o que o povo judeu fez?
Eles caíram no chão, puseram a partir de frente e disseram que preferiam morrer do que ver a lei de Deus ser violada. Pilatos piscou primeiro. Ele mandou retirar os estandartes. Mas o que aquela cena revelou foi importante. Pilatos era exatamente o tipo de homem que cercava civis desarmados com soldados só para testar os limites. Ele testou e perdeu aquela rodada. Mas ele não aprendeu nada. Alguns anos depois, Pilatos decidiu que Jerusalém precisava de um novo aqueduto para melhorar o fornecimento de água da cidade. O projeto em si tinha lógica. O problema foi o jeito que escolheu financiar. Ele foi até o templo e pegou o dinheiro sagrado, o chamado Corban, recursos que os judeus separavam especificamente para os propósitos de Deus, e usou para pagar pela construção. Quando a notícia se espalhou, as ruas de Jerusalém explodiram em protesto. Multidões cercaram Pilatos exigindo explicação. A resposta dele foi mandar soldados se vestirem de civis, se misturarem no meio da multidão, escondendo cacetetes e armas sob as roupas. E quando Pilatos deu o sinal, eles começaram a bater nas pessoas, sem aviso, sem distinção. Homens, mulheres, velhos, quem estivesse ali apanhou. Muitos morreram pisoteados na confusão, outros foram assassinados pelos próprios soldados. O protesto foi esmagado, sem julgamento, sem processo, sem consequência para Pilatos. Esse era o homem que Jesus enfrentou naquele tribunal. Então, quando você lê que Pilatos estava relutante em condenar Jesus, você precisa entender o que essa palavra significa vindo de um homem assim. Não era sensibilidade moral, não era compaixão, era cálculo político puro, porque o interrogatório de Jesus foi diferente do que Pilatos experimentou antes. Os líderes religiosos judeus trouxeram Jesus a ele com uma lista de acusações. Diziam que Jesus perturbava o povo, que proibia o povo de pagar impostos a César, que se dizia o Cristo, o rei dos judeus. Pilatos chamou Jesus para dentro e perguntou diretamente: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus respondeu de um jeito que não era nem sim, nem não. Foi algo que ficou atravessado na cabeça de Pilatos. Jesus disse que o reino dele não era deste mundo, que se fosse, seus servos teriam lutado para impedir a sua prisão. Então Pilatos perguntou: "Então você é um rei?" E Jesus respondeu que ele mesmo estava dizendo isso, e que para isso ele nasceu, para dar testemunho da verdade. E completou: "Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz." E Pilatos fez então uma das perguntas mais famosas da história: o que é a verdade? E foi embora sem esperar a resposta. Essa cena diz tudo sobre Pilatos. Era um homem que fazia a pergunta certa e não tinha paciência para ouvir a resposta. Um homem que reconhecia algo diferente em Jesus. O próprio texto bíblico diz que ele ficou com medo depois desse interrogatório, mas que não conseguia ou não queria seguir o que estava sentindo. Pilatos foi até os líderes religiosos e disse claramente: "Não acho culpa nenhuma nesse homem." Eles pressionaram mais. Disseram que Jesus estava agitando o povo desde a Galileia até Jerusalém. Pilatos tentou uma saída. Quando descobriu que Jesus era galileu, mandou ele para Herodes Antipas, que estava em Jerusalém naquele período e tinha jurisdição sobre a Galileia. Mas Herodes ficou entediado com Jesus, porque Jesus não fez nenhum milagre e nem respondeu às perguntas dele, e mandou de volta para Pilatos. A bola voltou. Pilatos tentou mais uma vez. Propôs um costume local. Durante a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um prisioneiro escolhido pelo povo. Pilatos colocou em votação Jesus versus Barrabás, um criminoso condenado, um homem que participou de uma revolta e cometeu assassinato. Ele claramente esperava que o povo escolhesse Jesus, mas os líderes religiosos já tinham trabalhado a multidão, e a multidão gritou por Barrabás. E quando Pilatos perguntou o que deveria fazer com Jesus, eles gritaram todos juntos: "Crucifica ele." Foi nesse momento que a esposa de Pilatos mandou um recado urgente até ele no tribunal. Ela havia sonhado com Jesus e estava perturbada. A mensagem era direta: não se envolva com esse homem justo. Pilatos estava cercado de sinais. A própria consciência dele dizia que Jesus era inocente. A esposa estava avisando. O próprio interrogatório tinha deixado ele inquieto. 3 vezes ele declarou em público que não achava culpa nenhuma nesse homem.
3 vezes. E então, a multidão gritou a frase que mudou tudo: se você soltar esse homem, você não é amigo de César. Qualquer um que se diz rei é inimigo de César. Aquilo foi uma ameaça política disfarçada de argumento, e Pilatos entendeu perfeitamente. Ele já estava em terreno instável com Roma. Já tinha causado incidentes demais, reclamações demais, mortes demais. Uma denúncia chegando aos ouvidos de Tibério, dizendo que o governador da Judéia havia protegido um homem que se proclamava rei dos judeus, isso seria o fim da carreira, da reputação, talvez da vida. Então Pilatos fez o que homens poderosos fazem quando o poder deles está em jogo. Ele mandou trazer uma bacia com água, lavou as mãos diante de todo o povo e disse: sou inocente do sangue desse homem. Isso é problema de vocês. Nos anos seguintes à crucificação, Pilatos continuou no cargo, continuou governando. Do lado de fora, a vida seguia, mas alguma coisa tinha mudado. Os incidentes continuaram acontecendo e foram ficando cada vez mais difíceis de justificar. O golpe final veio por volta do ano 36 d.C., menos de uma década após a morte de Jesus. Um pregador havia reunido uma grande multidão de samaritanos, outro povo que vivia na região, prometendo revelar vasos sagrados que Moisés teria enterrado no Monte Gerizim. Muitas pessoas foram, muitas delas armadas. Pilatos viu uma multidão armada se organizando e fez o que sempre fazia: mandou os soldados atacar. Muitos samaritanos foram mortos, outros foram presos, e Pilatos mandou executar os líderes entre os capturados. Só que dessa vez, as consequências foram diferentes. Os samaritanos foram diretamente ao superior de Pilatos, Vitélio, o governador da Síria, que era hierarquicamente acima dele. E Vitélio decidiu que era hora de agir. Ele ordenou que Pilatos deixasse imediatamente a Judéia e fosse a Roma responder pessoalmente ao imperador Tibério pelo massacre. Depois de 10 anos no poder, Pilatos foi removido do cargo. Ele partiu para Roma, sem escolha. Mas aqui está a virada que a maioria das pessoas não conhece. Quando Pilatos chegou em Roma, Tibério estava morto. O imperador havia falecido em março do ano 37 d.C., e há quem diga que a morte não foi natural, que Calígula, seu sucessor, pode ter acelerado o processo. Seja como for, o homem para quem Pilatos foi convocado a responder não estava mais lá. O processo não aconteceu. E o registro histórico sobre Pilatos simplesmente para. Um homem que governou com poder absoluto por 10 anos, que tomou uma das decisões mais impactantes de toda a história humana, desaparece dos documentos oficiais sem nenhuma explicação clara. E esse silêncio diz muita coisa. Ao longo dos séculos seguintes, escritores cristãos primitivos tentaram contar o que teria acontecido com ele, mas as versões se contradizem tanto que é impossível confirmar qualquer uma delas com certeza. Algumas fontes dizem que Calígula o exilou para a Gália, a região que hoje é a França. Outras dizem que ele foi mandado para a Suíça, para as montanhas, longe de tudo e de todos. Outras ainda dizem que ele foi enviado para Viena, uma cidade romana no sul da França, onde viveu em desonra até o fim. E várias dessas fontes convergem para um detalhe sombrio, que Pilatos morreu pela própria mão. Eusébio de Cesareia, um dos primeiros grandes historiadores da Igreja cristã, escreve que Pilatos acabou sendo forçado a se tornar seu próprio executor, que o julgamento que ele tentou evitar naquele tribunal da Judéia o perseguiu por anos até o fim. Não podemos confirmar isso com documentos históricos sólidos, mas o fato de que múltiplas fontes independentes, de culturas e períodos diferentes, apontam para um fim marcado pelo desespero, isso não é coincidência. É a memória coletiva da história sobre o que acontece com certos tipos de escolhas. E tem algo que vai além de qualquer documento histórico. O nome de Pôncio Pilatos é pronunciado em voz alta toda semana em igrejas espalhadas pelo mundo inteiro há 2000 anos. No Credo Apostólico, uma das declarações de fé mais antigas e mais repetidas do cristianismo, os fiéis recitam: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Toda semana, em português, em inglês, em mandarim, em árabe, em suahili, nos 5 continentes,
O homem que lavou as mãos para se livrar de Jesus teve o nome gravado para sempre na história da fé cristã. Ele queria que ninguém associasse ele a Jesus, queria ser neutro, queria sair limpo, e terminou sendo o único nome além do de Jesus que aparece no credo. Isso é irônico de um jeito que vai fundo. Então, o que a gente faz com tudo isso? Pilatos não era um homem fraco, era um homem poderoso que fez uma escolha covarde, e essa diferença importa muito. Ele tinha tudo o que precisava para tomar a decisão certa. O instinto dele dizia que Jesus era inocente. A esposa avisou. O próprio Jesus falou com ele de um jeito que claramente o perturbou fundo. Ele chegou a declarar 3 vezes em público que não havia culpa alguma naquele homem. E mesmo assim, quando o custo ficou muito alto, ele cedeu. Ele escolheu proteger a posição dele, escolheu não arriscar a carreira, escolheu a aprovação de uma multidão em vez da verdade que ele mesmo reconhecia, e lavou as mãos como se isso pudesse apagar a responsabilidade. Não apagou. Os últimos anos de Pilatos, na medida em que a história os registra, foram marcados pela queda, pelo exílio e, segundo várias fontes, pela destruição total. O homem que julgou Jesus terminou sendo julgado pela própria história. O homem que se proclamou inocente terminou carregando um dos nomes mais lembrados de toda a Bíblia. Não como herói, não como martírio, mas como o homem que sabia da verdade e escolheu olhar para o outro lado. A Bíblia não conta essa história para que a gente se sinta melhor do que Pilatos. Ela conta essa história porque a pressão que Pilatos sentiu naquele tribunal não desapareceu com o Império Romano. Ela aparece toda semana, em formas diferentes, em situações diferentes, com apostas diferentes. A pressão de concordar com o que é popular em vez do que é certo, de proteger o que você construiu em vez de arriscar pela verdade, de lavar as mãos de algo que você sabe, no fundo sabe, que está errado. Pilatos teve o momento dele. E a pergunta que essa história deixa para você é simples. Quando o seu momento chegar, o que você vai escolher? Se esse vídeo fez você pensar, assiste o próximo. Ele vai mudar como você lê a Bíblia.